Olá meninos e meninas, eu sou Isabel Vega e vou trabalhar com vocês a interpretação de texto, agora a segunda parte, tá? Então tem uma primeira parte para vocês procurarem aí. E queria lembrar vocês que tem que se inscrever no canal do Que Concursos, como aparece aqui do YouTube, do Que Concursos, e não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações das próximas aulas, tá? Então vamos para ela. Bom, agora a gente vai ver então essa parte 2 e eu separei para esse segundo momento o que eu chamei de teorias, né? Porque como eu já falei para vocês na primeira parte, existem alguns conteúdos gramaticais que nos ajudam a interpretação de texto. Então, na primeira parte, o conteúdo gramatical que eu citei foi relacionado ao vocabulário, a questão do valor das conjunções, por exemplo, né? E eu vou trazer para vocês aqui nessa segunda parte mais desse vocabulário, tá? E aí, mais em relação a o que eu chamei de teorias, ou seja, teorias que vocês precisam saber para fazer uma boa interpretação de texto. Teorias que dizem respeito à estruturação das palavras, né? Como é que o texto se organiza, e aí a maneira como o autor lida com as palavras, como é que ele entrelaça essas palavras, tá? Bom, primeira coisa, então, dessa teoria que vocês precisam estudar, porque se você não conhece essa teoria, o seu concorrente vai conhecer, porque isso cai sempre em concurso, está nos editais dos concursos todos, né? Então, se não tem na gramática, tem em outros livros, você precisa se atualizar, e porque já foi tempo em que prova de português era só acentuação, crase e pontuação, tá? Já foi tempo. Hoje você vê qualquer edital, além de crase, pontuação, acentuação, né, e relações sintáticas, você tem lá coesão, coerência, tipologia textual, você tem figuras, funções da linguagem, você tem uma porção de outros conteúdos, tá? Então, não adianta você ser um exímio conhecedor de hífen se você não sabe o que é coesão, porque você vai perder mais questões, porque tem mais questões sobre coesão do que tem sobre hífen, tá? Então, gente, mudar aí a forma de estudar. E, sobretudo, para a interpretação, né? Porque essas questões fazem parte de interpretação. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma questão sobre coesão, mas se você tiver dúvida, eu não sei nada de coesão, tem lá no site, eu explico para você as diversas formas de fazer esse entrelaçamento, porque coesão é isso, né? É a relação entre as partes de um texto, os mecanismos que o autor usa para relacionar as palavras dentro de um texto. Então, ele usa pronomes que se referem a palavras, né, as quais ele substitui, os pronomes, né, substituem essas palavras para evitar repetição, né? Existe a elipse, enfim, existem uma série de mecanismos de coesão que vão fazer essa amarração, né, das palavras. As conjunções mesmo, né, os advérbios, enfim, tem muita coisa aí para a gente estudar de coesão, que é logo o primeiro item, a primeira teoria que eu separei como vamos dizer assim, uma teoria de base para vocês, tá? Então é quase que um roteiro de estudos. Né? Aqui essa aula agora é um roteiro de estudos. Se você não sabe o que está aqui como teoria, você tem que buscar saber, tá? Então, verificar os mecanismos de coesão textual, que são esses mecanismos de amarração do texto, né? Como o emprego de conectores. Então, o que são conectores? É aquilo que conecta. Então, o que conecta? Preposições, conjunções, advérbios, né? Referenciação, que é um outro mecanismo, que é a utilização de pronomes, né? Pronomes que substituem substantivos para evitar a repetição, a reiteração, que é a confirmação de palavras, substituição, elipse, né? Ou seja, tem muita coisa para vocês estudarem aí, tá? A segunda teoria são as figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem, tirando, vamos dizer assim, os textos mais teóricos, né? Que são, vamos dizer assim, são muito técnicos, e aí dificilmente o autor vai usar as figuras de linguagem, mas são poucos os casos também, né? Na maior parte dos concursos,
o autor acaba usando um texto, talvez assim, uma crônica ou um ensaio que tem um viés mais popular, né, menos específico, de uma carreira tão específica, né? Então, na maior parte das carreiras, dos concursos, né, os textos que são usados são textos mais populares um pouco, né, menos específicos de uma carreira. Por exemplo, as carreiras jurídicas, as provas de carreiras jurídicas costumam usar textos do próprio direito. E aí, obviamente, ali a gente não vai ter muitas questões de figuras de linguagem, mas tirando as carreiras jurídicas, a maior parte dos outros concursos vão lidar com textos ou textos literários, poemas, né? Ou então textos de crônicas, textos publicados em jornais, ensaios, reportagens, e com certeza esses autores vão usar figuras de linguagem. Tá? Então, mesmo que seja uma coisa assim, uma hipérbole para enfatizar determinado conteúdo, ou uma metáfora, né? Ou mesmo um eufemismo, uma maneira de dizer, ao invés de dizer de maneira assim, muito direta, né? Faz uma suavização. Então, são vários recursos que os autores usam para chamar a atenção do leitor, para aproximar o leitor do conteúdo, né? Então, as figuras são muito usadas mesmo. Né? Nós somos muito figurativos. Quando a gente fala, a gente usa hipérboles. Né? A gente fala, nossa, eu estou te esperando aqui, ó, tem 3 horas, você chegou a 10 minutos. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma hipérbole. Né? Nós somos muito assim, quando a gente fala, nossa, aquele menino é um doce. A gente está usando metáfora. Né? No nosso dia a dia, a gente usa as figuras de linguagem, a gente só não sabe o nome delas, mas a gente usa as figuras. Naturalmente, então, os autores dos textos vão usar figuras também. E a banca, obviamente, vai transformar essa fala figurada em questão. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. E a terceira teoria, né? Então, coesão textual, figuras de linguagem e funções da linguagem. Tá? Essa teoria de funções é uma teoria importante, porque também volta e meia entra como questão de interpretação, que é para o candidato perceber, analisar o texto e perceber qual é o objetivo do texto. Todo texto é escrito com uma intenção, né? Todo texto defende uma tese, defende uma ideia, né? Ou então, pelo menos, apresenta dados para que o leitor chegue às suas conclusões, mas o autor encaminha mais ou menos aquilo que ele quer que o leitor, sobre o que quer que o leitor reflita, né? O autor, quando escreve, ele tem uma finalidade, né? Ele quer alcançar determinado público, ele quer mudar a opinião de determinado público, né? Ele tem uma intenção. E essa intenção está associada à ideia da função do texto. O texto foi escrito com uma determinada função, ou seja, com um determinado objetivo, com uma determinada intenção. Né? E isso, obviamente, entra, né, no quesito da interpretação dos textos. É o candidato perceber qual é a finalidade discursiva daquele texto. Aquele texto foi escrito para quê? O que ele quer alcançar? O que o autor quer alcançar? Tá? Então, essas 3 teorias é que eu vou mais ou menos mostrar para vocês. Não a teoria, mas como essa teoria é cobrada. Porque essa teoria, se você não conhece, você precisa, né, conhecer. O site tem lá, além das aulas, né, que eu vou mostrar para você, vou explicar para você cada uma dessas teorias, as figuras, quais são as funções possíveis, quais são os mecanismos de coesão, como é que isso acontece. Então, além dessa teoria, você tem uma porção de questões para fazer, para justamente cimentar esse conteúdo todo. E aí, na hora da prova, ó, vai ser moleza. Tá bom? Vamos ver. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, primeira questão, né, que vai servir de exemplo, é essa daqui, olha, é uma questão de coesão textual. Então, olha, observe as palavras em destaque, é aquele tipo de questão que você não precisa nem ler o texto, porque é uma questão da teoria, né? Então, você lê o texto para fazer alguma outra questão, mas para essa daqui, essa questão de interpretação não diz respeito à interpretação do texto, mas das frases que são colocadas nessa questão. Tá? Então, é a interpretação
dessa questão e não do texto em si. Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa na qual as palavras grifadas não indicam um exemplo de coesão por referenciação. Reparem que é teoria? É teoria. O que é coesão por referenciação? Pois é, se você não sabe o que é isso, essa questão vai ficar bem difícil. Mas, ou pelo menos, vai fazer você perder tempo, tá? Mas se você sabe, olha, você vai fazer isso aqui em 2 palitos, você vai fazer isso aqui muito rápido. Mas primeira coisa que eu já expliquei para vocês, né? A alternativa na qual as palavras não indicam, tá? Você já faz assim um destaque que é para o seu cérebro entender que é o não, né? Porque você está na prova, né? Como eu já disse na outra aula. Você está na prova fazendo questão correta, de repente vem uma que não, que é incorreta, o cérebro continua pensando no correto. Aí, você marca a questão correta, você tem que marcar a incorreta, eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguém que está assistindo, né? Depois, quando você vai ver, nossa, mas como é que eu marquei isso daqui errado? Como é que eu errei essa questão? Porque na pressa o seu cérebro passou a perna em você, né? Porque o cérebro se acostuma, né? Ele se organiza. Então você está no mesmo caminho. Se você não para e diz para ele, vamos pensar diferente agora, ele passa a perna, né? Então, ó, não indicam. Você marca e já sabe, ó, tem que raciocinar diferente então, né? Você tem são 5 itens aqui, 4 tem coesão por referenciação. 1 não tem, é esse 1 que você quer marcar. Você tem que dizer isso pro seu cérebro, tá? Bom, então vamos lá, coesão por referenciação. Se você não sabe o que é coesão por referenciação, como eu já disse, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Primeiro que você vai ter que tentar entender o que é coesão. Bom, coesão é aquilo, né, que é uma coisa coesa, uma coisa que junta, né? Então é uma coisa que tem o objetivo de relacionar palavras. O que deve ser referenciação? Bom, referenciação vem do verbo referir, né? Então uma palavra se refere a outra palavra. Vamos imaginar isso. Estou assim, simulando um caso de alguém que não sabe o que é coesão por referenciação, né? E aí, mais ou menos vai tentar entender o que é e partir para os itens. Aí vamos lá. Pedrinho saiu essa manhã de casa. Ele foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Bom, aí a gente pensa assim. O ele, as palavras que são sublinhadas são Pedrinho e ele. Ele quem? Ele foi trabalhar. Ele quem? Ele, Pedrinho. Então a gente pode pensar que o ele é uma palavra que se refere a Pedrinho. Então pronto, aí eu tenho uma coesão por referenciação, né? Uma palavra se refere à outra. Tudo bem. Letra B. A Joana mudou de curso. Os pais apoiaram os pais apoiaram ela. Ela quem? Joana. Então esse pronome oblíquo aqui, ó, se refere a Joana. Então eu tenho aí a tal da coesão por referenciação, né? Os pais apoiaram-na nessa sua decisão. Aqui é decisão, faltou aqui o decisão. Nessa sua decisão, não sei porque que sumiu essa decisão. Então, na decisão de quem? Dela, na decisão da Joana, né? E estão ao lado dela quem? Dela, Joana. Então, tanto o pronome oblíquo a, quanto o pronome possessivo sua, quanto esse outro pronome aqui, reto com sentido de posse, também estão todos relacionados à palavra Joana, então todos se referem a Joana, assim como ele se refere a Pedrinho. Então, como você tem que marcar o diferente, mesmo que você não saiba exatamente o que é coesão referencial, você, né, tá vendo que a letra A e a letra B partem da mesma lógica. Então, você vai buscar uma lógica que não seja essa. Vamos ver as outras agora, ó. Na letra C, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Na letra C, a gente tem assim. Os alunos do 3º ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles, repare, a mesma coisa que a gente viu lá no Pedrinho e na Joana. Eles quem? Os alunos do 3º ano, então é a mesma relação, tá? Na letra D, na semana passada visitei a minha antiga escola primária. Há muito tempo que não a visitava. Guardo belas memórias dos 4 anos que lá estudei. Ora, belas memórias não tem como referente
minha antiga escola. Belas memórias são as memórias que a pessoa tem. A antiga escola é a antiga escola. Então, memórias da pessoa e a antiga escola da pessoa. Não, a palavra antiga, a palavra belas memórias não se refere à antiga escola. O que se refere à antiga escola é esse A aqui, ó. Há muito tempo que não a visitava. A quem? A antiga escola, tudo bem. Ou então, dos 4 anos que lá estudei. Lá onde? Na antiga escola. Então, aqui a gente vai dizer que esse belas memórias não faz coesão referencial em relação ao termo anterior. Então, eu já sei aqui que é o gabarito, e é o único que está errado, né? A letra E faz direitinho, ó. O homem que observava as estrelas viu o seu telescópio roubado. O seu de quem? O seu do homem. É a mesma relação, tá? Então, a gente chega lá? Chega. A gente chega para marcar a letra D, mesmo sem saber o que é coesão referencial, só assim pela lógica, né? Para ver o que acontece na letra A, o que acontece na letra B, né? Então, a gente vai seguindo aquela lógica do raciocínio de uma palavra se refere a outra. Tudo bem, a gente gastou aí, sei lá, 5 minutos, não sei. A gente gastou um tempo, não é isso? Tá. Agora, eu vou mostrar para vocês o tempo que vocês economizam se vocês souberem a teoria de coesão textual. Ora, quando a gente tem coesão por referenciação, a gente tem a substituição de substantivos por pronomes. Pronomes que podem retomar o que foi dito antes, são os pronomes anafóricos. Existem advérbios também que são anafóricos, mas sobretudo os pronomes, né? E existem os pronomes e os advérbios, enfim, que são catafóricos, ou seja, que ainda que se referem a algo que ainda vai aparecer no texto. Então, as palavras, os pronomes sobretudo, né, e os advérbios são que trabalham, que são usados, né, para referenciação, eles ou retomam o que já foi dito ou antecipam aquilo que já foi dito. Tá? Então, o que eu tenho que saber quando eu ler assim, coesão por referenciação? Vou procurar os pronomes que substituem os substantivos. Então, ó, ele, pronome que substitui substantivo. Na, sua e dela, são pronomes que substituem substantivos. Na letra C, eles, pronome que substitui substantivo. Na letra E, seu, pronome. Reparem, a gente tem na letra A, na letra B, na letra C e na letra E, pronomes. São pronomes. Na letra D, a minha antiga escola, belas memórias. Não tem pronome. Pronto. Não é coesão por referenciação. Não tem pronome, não tem advérbio. Então, na coesão por referenciação, você tem um substantivo e pronomes que se referem a substantivos que vieram antes ou substantivos que virão depois. Pronto. Olha o tempo que a gente gastou agora. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, coesão por referenciação, o emprego de pronomes na substituição dos substantivos para evitar repetição. Você sabe essa teoria? Você viu lá, coesão por referenciação, você vai procurar o único item que não traz a substituição por pronomes. Pronto, é a letra D. Você chegou aqui rápido. E teoria, gente, serve para duas coisas. Primeiro, para dar segurança a vocês, né? Na hora de marcar uma questão. Segundo, para fazer vocês ganharem tempo na hora da prova. Porque, como eu já disse, o tempo é um dos maiores vilões de todo mundo, né? De qualquer candidato que vai fazer qualquer concurso. Às vezes a matéria está todinha na sua cabeça, mas na hora que você vê o relógio, falta pouco tempo, você ainda tem a porção de questões, você se desespera, o seu cérebro começa a piscar, dá aquele branco que pronto, né? Te deixa pelo meio do caminho. E aí o tempo, dominar o tempo é uma grande ciência, né? E para isso você tem a teoria serve para te dar segurança, para você marcar as questões, sem precisar ficar lendo tudo, né, para ganhar tempo e se dedicar de fato àquelas que precisam, né, aqueles itens que precisam de um pouco mais de raciocínio. Tá? Aqui, a teoria vai fazer você ganhar muito tempo, muito tempo. Tá? Bom, outra questão que eu trouxe para vocês em relação a figuras de linguagem agora.
como questão de interpretação mesmo, né? Então reparem que aqui tem uma charge, né, nessa prova tem uma charge, o texto é essa charge aqui. Então tem aqui a figura da morte, né, com aquela sua foice tradicional, um elemento não verbal, né, que vai dizer muita coisa. Então tem a morte lendo um jornal. E no jornal a gente vê aqui, olha, assassinatos, bala perdida, morte no trânsito, fome, desemprego, saúde precária, né? Então a morte está lendo um jornal e no jornal só tem desgraça, né? Inclusive desgraças associadas a mortes, né? Então assassinato, bala perdida, morte no trânsito, fome, né? E aí a morte diz o seguinte: pena de morte no Brasil é pleonasmo. Ora, pleonasmo é um recurso, vamos dizer assim, bom, vamos chamar de recurso. É um recurso que pode ser lido como vício de linguagem e pode ser lido como figura de linguagem, tá? O pleonasmo é uma redundância. Então, quando essa redundância tem uma finalidade estilística, quando essa redundância é usada para enfatizar algum conhecimento, né, como está sendo colocado aqui nesse texto, para dar um tom de humor ou para dar um tom de crítica, ela é uma figura de linguagem. Agora, há textos que são formais, que são objetivos, que são teóricos e que não pode haver redundância. A linguagem tem que ser precisa, tem que ser concisa, né, tem que ser direta. E a pessoa não pode ficar usando de redundância. Ali, nesse texto formal, que precisa ser conciso, a redundância é considerado um vício de linguagem. Vício de linguagem é um defeito de construção do texto, né? Se o texto tem que ser conciso e ele é redundante, ele está mal construído, ele está mal escrito. É um defeito, tá? Agora, num texto que não precisa ser assim, num texto em que o autor tem maior liberdade para expressar o que pensa, para fazer uma crítica, ou porque é um texto literário, o pleonasmo é um recurso enfático, tá? Como é aqui. Então, o pleonasmo aqui não é um vício de linguagem, é uma figura. O que quer dizer aqui? A morte está dizendo, né, está criticando a pena de morte no Brasil, o pensamento acerca da pena de morte no Brasil. Por quê? Porque a própria morte está dizendo que tem tanta morte já no Brasil que o Brasil adotar a pena de morte, isso é uma redundância, né? Isso é uma reiteração, é uma redundância, a palavra melhor para isso, né? Que não tem cabimento. Essa é a opinião da pessoa aqui que fez a charge, né? Então, no Brasil já tem tanta morte que a pena de morte é incrementar ainda mais algo que já existe, que é a morte. E repara, é a própria morte que está falando sobre isso. Então, a crítica com o pleonasmo aqui, ele enfatiza a opinião do chargista a respeito da quantidade de mortes. A própria morte está fazendo essa crítica, tá? E essa crítica, então, se dá acerca dessa figura de linguagem aqui, que entra na questão de interpretação por conta do vocabulário. Então, reparem, aquilo que a gente falou lá na primeira aula. Ah, mas, poxa, pleonasmo é uma palavra difícil, eu não vou decorar o dicionário para saber o que é pleonasmo. Você não precisa decorar o dicionário. Agora, você precisa saber quais são as figuras de linguagem. E o seu concorrente certamente está estudando figuras de linguagem. Então, você tem que estudar figuras de linguagem. É um vocabulário possível de estudar, né? Você vai estudar, sei lá, 15 figuras. Você vai adicionar esses 15 nomes no seu vocabulário, né? Isso vai te dar mais sustentação. A sua mochila, né? Porque eu costumo usar essa metáfora de que quando a gente vai fazer um concurso, a gente, na verdade, vai escalar uma montanha, a gente vai fazer uma caminhada, né? E aí a gente tem que levar a nossa mochila com água, com comida, com chocolate, né? Com uma meia para trocar, tem né? Uma coisa mais confortável, um casaco. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que levar uma mochila, uma mala, enfim, com aquilo que a gente vai precisar, né? No concurso, você também está fazendo uma viagem. Você vai se dedicar a um processo, a um projeto, que você não vai demorar um mês estudando. Às vezes você demora 1 ano, 2 anos estudando
para conseguir passar no concurso que você deseja, né? Para alcançar a vaga que você quer. Então, é um projeto, e é um projeto longo. E você, na sua mochila, tem que ter aquilo que você precisa, né? E esses conhecimentos, esse vocabulário, é uma parte importante que você precisa ter na sua mochila, tá? Bom, então vamos ver aqui o que diz como questão. Então a gente tem assim: a relação entre pena de morte no Brasil e pleonasmo é responsável por gerar o efeito de humor na tirinha, né? Por quê? Bom, a gente já analisou a tirinha e a gente já sabe que a relação de humor que existe aqui é porque a própria morte está achando que é uma redundância haver pena de morte diante de tantas mortes que já existem, não é isso? A gente já fez a interpretação daquela charge. Então agora o que a gente vai procurar aqui é teoria. Olha só. A relação, então, né, é responsável porque leva o leitor a perceber que aquilo que a personagem diz é exatamente o contrário do que ela tem a intenção de dizer. Ora, dizer uma coisa com a intenção de dizer outra, isso a gente chama de ironia. E a morte não está sendo irônica, ela está dizendo que pena de morte é um pleonasmo. Ela não está dizendo pena de morte é uma ironia. Ela não está falando uma coisa diferente. Ela de fato está dizendo pena de morte é redundante. Pena de morte é pleonasmo. Tá? Então, dizer o contrário nos leva para ironia, não nos leva para o pleonasmo. Então, a letra A não é a nossa resposta. Né? A gente tem que procurar a ideia do pleonasmo nos itens. Letra B. Faz com que as relações entre pena de morte e Brasil se tornem tão óbvias que elas configuram a reiteração de uma mesma ideia. Ora, o que é a reiteração? É a repetição. Se você está trabalhando com a ideia da repetição da ideia, a pena de morte no Brasil é um pleonasmo, por quê? Porque é a repetição de uma ideia. Né? No Brasil já tem muita morte, a pena de morte é mais uma, reitera a ideia. Então, reiteração, repetição, redundância, né, são pleonasmos. Então, repetição, reiteração, redundância são maneiras de dizer do pleonasmo. Tá? São sinônimos contextuais de pleonasmo. Então, a letra B, por enquanto, né, o nosso gabarito. Associar a ideia da reiteração à ideia do pleonasmo é o que a gente está procurando. Como a gente tem uma questão de múltipla escolha, é sempre interessante a gente ver ler todas, né? Porque às vezes tem um item mais completo, mais claro, mais direto do que outro, né? Menos questionável às vezes do que outro. Então vale a pena a gente ir até o final, tá? Então vamos lá, letra C. Mostra o efeito de exagero. Ora, qual é a figura da linguagem relacionada ao exagero? A hipérbole. Então, não é o que a gente está querendo. O que o enunciado está dizendo é a relação entre pena de morte no Brasil e pleonasmo. Então, a gente já anulou a letra A porque fazia aí uma referência à ironia. E vamos anular a letra C porque faz uma referência à hipérbole, né? Aqui na letra C, suaviza os termos relacionados à morte e à violência na tentativa de construir um eufemismo. A suavização está ligada a eufemismo, que é outra figura de linguagem. Então, reparem que nem a letra A, nem a letra C, nem a letra D nos levam à figura do pleonasmo. Nos levam a outras figuras, o que nos deixa, assim, com convicção, para marcar a letra B como o gabarito, né? Como a resposta correta. Tá? Então, reparem, é uma questão de interpretação de texto, sem dúvida, daquela charge. Mas conhecer a figura de linguagem, pleonasmo, né? O que ela quer dizer, o efeito de sentido que ela traz para o texto, isso é fundamental para você fazer essa questão com firmeza, com segurança. É uma questão que você não precisa chutar. É uma questão que você vai fazer com segurança, porque você sabe o que é o pleonasmo, porque você estudou as figuras de linguagem. Tá? O pleonasmo ele não aparece nem como figura de linguagem
naquela linha de metáfora, metonímia, né? O pleonasmo aparece como figura de sintaxe, junto com elipse, junto com anacoluto, junto com silepse, tá? É uma figura de sintaxe. E tá lá no nosso site também, as figuras todas, as de pensamento, né, e as de sintaxe, tá bom? Bom, então já falamos de coesão, já falamos de figuras, e agora eu quero mostrar para vocês funções, né? As funções da linguagem. E as funções associadas aí, então, à ideia da intenção. Né? Quando a gente fala de funções da linguagem, a gente está falando da intenção do autor. O autor teve que intenção ao escrever aquele texto? Ele quer fazer o quê? Né? Ele quer falar de si, ele quer falar do outro, ele quer trazer uma informação, ele quer falar do próprio texto. E aí, para cada uma desses objetivos, para cada uma dessas intenções, a gente tem um nome, a gente tem uma função. Tá? Então, a questão é muito direta. Olha só. No poema de Mário Quintana, há a predominância da função. Então, assim, rápido. Se você sabe qual é a função, se você estudou quais são as funções da linguagem, você vai fazer isso daqui com o pé nas costas. Então, a função, assim, se você não sabe, você vai ter que ver função poética, aí, uma vez que o emissor se preocupa, e aí você vai ler o texto e vai dizer, não, ele se preocupa, tem subjetividade, mas eu não sei se o nome da função é poética. Aí começa a confusão. O texto é um poema do Mário Quintana que diz assim, é o autorretrato, né? Então ele diz assim, no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança terminado por um louco. Então, vamos fazer a questão imaginando que a gente não saiba o que é função. Aí a gente vai pensar assim, bom, a predominância da função poética. Ora, é um poema. Então, se é um poema, tem função poética. Claro, tem tudo a ver, poema com poética, né? Estou simulando aqui uma pessoa que não sabe o que é função da linguagem. Então é a função poética. Uma vez que o emissor, que deve ser o poeta, se preocupa com o sentimentalismo, com a subjetividade. Pronto, essa aí é a resposta, né? Porque a função é poética, porque é um poema, e o emissor, que é o autor, está falando do sentimentalismo, está falando dele mesmo, né? É subjetivo, porque ele está pintando o retrato dele próprio. Pronto. Só que está tudo errado. Está tudo errado do ponto de vista teórico. Nós temos a função poética, não tenha dúvida, mas não é porque a função poética existe sempre que existe elaboração de mensagem. E no poema existe a elaboração, né? Existe a escrita dos versos, existe a escolha do vocabulário, existe a escolha das sonoridades, né? Então existe a elaboração de mensagem. Agora, não é função poética porque o emissor se preocupa com o sentimentalismo, com a subjetividade. Porque a função em que o emissor se apresenta em primeiro, né, lugar com toda a sua subjetividade, com todo o seu sentimentalismo, é a função emotiva. A função emotiva é que aparece todo esse sentimentalismo, toda essa subjetividade do autor do texto. Então, não predomina a função poética por causa disso, né? A função poética predomina porque é a elaboração de mensagem, não porque o emissor se preocupa com a subjetividade. Então, a letra A está errada, tá? Na letra B, a função referencial, porque o poema traz informações sobre a linguagem. Ora, a função referencial se caracteriza mesmo por conta disso. É um texto mais informativo, né? Traz mais informações. Só que o texto, o poema que a gente acabou de ler, não traz informações. O autor está falando de como ele pintaria o retrato dele, como seria o retrato dele, né? Então ele não traz informações sobre linguagem. Então a letra B está errada também. Então a letra A está errada, a letra B está errada também. O objetivo do texto não é trazer informações, muito menos sobre linguagem. Função fática, pois o emissor procura no poema estabelecer comunicação com o seu interlocutor. Ora, no poema até tem uma pergunta,
né, que o poeta faz para o seu leitor, quando ele diz assim, ó, no final, o que restará? Esse que restará é um exemplo da função fática. Então, tem função fática no texto? Tem. A função fática tem o objetivo de estabelecer comunicação com seu interlocutor? Tem. Mas ela predomina no texto? Não. É num verso só que existe a função fática. Então, ela não predomina, não. Tá errado. Tá? O que sobrou? Sobrou aqui, olha, a letra D. Função metalinguística, que é a função usada quando o autor quer mostrar os bastidores, né, do texto. Ele quer mostrar a construção do texto, né? Então, aqui no poema, ele quer pintar um autorretrato e ele está mostrando como é que ele vai pintar o autorretrato dele. Então, ele está mostrando o processo de construção desse autorretrato. Ou seja, a gente tem a função metalinguística mesmo, pois o emissor se volta para a própria linguagem para mostrar como ele faz o autorretrato. Aí ele vai dizer, às vezes me pinto... Ele vai dizer, às vezes me pinto coisas, às vezes me pinto árvore. Ele vai dizer como é que ele se pinta. Então, ele está, de fato, usando a linguagem para mostrar a construção do autorretrato dele. E, por isso, a função metalinguística é o gabarito. Agora, isso tudo assim, imaginando, né, que alguém não saiba o que é a função. E aí, talvez, chegue a letra D, né? Agora, vai ficar muito na dúvida entre a letra A e a letra D, né? E vai acabar chutando. E é uma questão que não precisa chutar, porque não é um conteúdo tão difícil assim, vocês vão ver que não é um conteúdo tão difícil assim, né? Quem ainda não sabe, não domina esse conteúdo, assiste lá as aulas, vocês vão ver que não é um conteúdo difícil, e é uma questão que com certeza vocês vão fazer, vocês vão ganhar esse ponto fácil na hora da prova. Porque a gente só tem 6 funções da linguagem. E sempre que a gente tem um texto mostrando a elaboração do texto, né, a construção do sentido do texto, a gente tem função metalinguística. Então, na hora que você viu o poema, que quer fazer o seu autorretrato, às vezes me pinto de um jeito, às vezes me pinto do outro, você vai pensar, ele está falando do processo de construção, vem aqui, metalinguística, pronto. Você vai ganhar tempo e vai ganhar segurança para fazer essa questão, tá? Então, a gente tem no destaque, né, das figuras de linguagem, desse conteúdo, né, de coesão, de figuras e de funções da linguagem, a gente tem assim 3 pilares de construção de uma teoria que vocês vão usar para a interpretação de texto, tá? E com certeza vão trazer essas teorias, esses conteúdos, vão trazer muita segurança para vocês eliminarem os itens que trazem um erro mais claro, né? E depois se debruçarem naqueles que vocês têm dúvidas, para vocês depois, então, conseguirem marcar aquela alternativa que, de fato, é a que representa a resposta do enunciado. Então, se vocês não têm ainda essa teoria, vocês estão atrasados. Coloquem isso daí, mais importante eu acho do que conhecer hífen, que é um assunto que deixa todo mundo desesperado e que, se a gente for pensar, o volume de questões sobre hífen é muito pequeno, né? Então, às vezes você tem um concurso, o concurso tem 20 questões, não tem questão nenhuma sobre hífen, e você está lá desesperado tentando decorar a maluquice do novo acordo ortográfico a respeito do hífen, que não é um ponto pacificado no acordo, né? E também tem aula sobre isso, se você também tem dúvida, tem aula sobre isso, mas você às vezes fica perdendo um tempo absurdo, né, estudando o hífen, quando na verdade você tem figuras de linguagem, coesão textual, funções da linguagem, que são questões que caem sempre, e você às vezes, né, é interpretação de texto, na hora eu vejo. Na hora você vê, não. Isso aí é conteúdo que você pode estudar e ganhar segurança para marcar a questão correta, o item correto, e ganhar tempo, tá? Então, não perca tempo não. Muita gente pensa assim, a interpretação de texto é assunto que não precisa estudar. Não tem como estudar, porque cada texto é um. Sim, cada texto é um.
mas você tem como alcançar um resultado positivo na hora de escolher. E eu tentei aqui ajudar vocês um bocadinho. Agora, é um caminho mais comprido, tá bom? E se vocês quiserem a minha ajuda, ó, é só ir lá no site que tem a porção de aula para vocês e uma porção de questões para ajudar ainda mais. Tá legal? Até a próxima!